Meus queridos, nesta noite nos foi proposto para nós estarmos aqui fazendo uma explanação da palavra de Deus a respeito desse tema maravilhoso, mas que a forma como eu vi esse texto já de outras vezes que estive estudando ele, leva-nos a refletir um pouco sobre como nós estamos vivendo o cristianismo em nossos dias. Ou como nós estamos levando assim a nossa vida diante de Deus. Será que nós estamos sendo meramente religiosos? Ou nós estamos verdadeiramente colocando em prática os ensinamentos que a palavra de Deus tem proposto para nós? Esse texto nos leva a refletir sobre este tema, principalmente quando nós vamos observar o contexto histórico na qual está circunscrito esse evento e também os personagens que estão nele. A leitura que foi o texto oficial desta noite, se você não acompanhou, está lá em João capítulo 3, versículos do 1 ao 15. A gente não vai ler aqui para que nós venhamos ganhar tempo. Evangelho de São João, capítulo 3, versos de 1 ao 15, você vai encontrar a leitura que nós iremos fazer o comentário nesta noite. Esse é o quarto dos 4 evangelhos, é o quarto livro que traz uma narrativa sobre os passos de Jesus Cristo aqui nesta terra. Foi escrito pelo apóstolo amado, que também leva o nome do livro, São João. E neste momento, amados irmãos, na narrativa de João, Jesus estava em Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E como nós observamos em todos os eventos registrados na Escritura Sagrada, aonde Jesus Cristo passava, ficava ali um rastro de milagres. Por onde Jesus Cristo passava, nós vamos observar nos textos sagrados que os cegos voltavam a ver. Aqueles que eram paralíticos agora voltavam a andar. Aquelas pessoas que estavam oprimidas por espíritos imundos, agora se tornavam libertas. Por onde Jesus Cristo passava, ele começava a influenciar a vida das pessoas de uma forma extremamente positiva. E não existia barreira para a ação benéfica de Jesus Cristo por onde ele passava. Até mesmo os mortos, ele agora ressuscitava para trazer benefícios para as pessoas que estavam ali andando juntamente com ele. Ou seja, aonde Jesus Cristo passava, a sociedade agora era impactada por sua presença. E não somente isso, ele fazia uma coisa que irritava os doutores da lei, os fariseus e até mesmo os sacerdotes. Ele perdoava o pecado das pessoas. E eles ficavam, vamos dizer assim, pé da vida com isso. Dizer, quem é esse homem agora para estar dizendo que perdoa pecados? Mas Jesus Cristo agora chegava com todo o seu amor e dizia, olha, perdoados são os teus pecados. Porque o que Jesus Cristo veio trazer para o homem não foi simplesmente um benefício físico, não foi simplesmente trazer um benefício material, uma comodidade para a sua vida. Mas o que Jesus Cristo veio trazer para nós foi algo que transcende essa existência momentânea e terrena. O que Jesus Cristo veio trazer para nós foi algo que salta para a eternidade. Foi trazer para os homens o perdão de seus pecados. Todos os milagres que Jesus fazia, você vai observar que ele chegava e dizia, olha, os seus pecados estão perdoados. As pessoas saíam de perto de Jesus com uma paz, com uma satisfação que elas não encontravam nas sinagogas da época. As pessoas agora saíam de perto de Jesus com um gozo que eles não conseguiam explicar. Algo que eles não encontravam na religião que eles seguiam. Algo que eles buscavam todos os dias de sua vida, mas parecia ser inútil e até mesmo ineficaz a religião e a religiosidade que eles exerciam. Mas esse Jesus que a gente prega,
esse Jesus, ele trazia a paz que as pessoas almejavam. E Jesus, amados irmãos, ele era esse personagem controverso. Enquanto alguns o amavam de uma maneira incondicional, outros agora procuravam ocasião para matá-lo. Enquanto alguns eram eternamente gratos a ele por um benefício que ele havia feito, enquanto alguns fariam qualquer coisa para vê-lo ou para tocá-lo, uma determinada parte da sociedade agora buscavam de todas as formas encontrar alguma falha em seu discurso ou algum desvio em sua conduta para que pudesse ali sentenciá-lo à morte. E por causa disso, amados irmãos, muitas pessoas agora começavam a ter fé em Jesus. Ao ver os milagres que ele operava, ao sentir a autoridade em suas palavras, que o relato sagrado diz que as pessoas olhavam para ele e viam autoridade, e não era como os discursos dos fariseus. O discurso de Jesus era algo que motivava as pessoas, era algo que dava forças para as pessoas caminharem mais um pouco, era algo que era um discurso que trazia esperança. Não era como os religiosos da época faziam. E isso agora começou a fazer com que as sinagogas começassem a se esvaziar. E aonde Jesus Cristo passava, uma multidão incontável começava agora a se juntar junto a ele. No comentário que a gente fez a semana passada, o registro sagrado diz que milhares de pessoas agora se juntaram próximo a Jesus. Se você está nos acompanhando pela live, você pode ouvir o programa anterior, que você vai ver o comentário que a gente fez. Eram milhares de pessoas, o relato sagrado diz que milhares de pessoas agora estavam ali, aglomeradas junto a ele. E isso agora começa a intrigar os religiosos da época. Os escribas, fariseus e os mestres da lei. Os escribas eram aqueles homens que eram responsáveis pela leitura e interpretação das leis e também copiavam os manuscritos sagrados. Os fariseus eram aqueles judeus agora mais devotos à Torá. E também foram os criadores das sinagogas. Foram eles os primeiros que projetaram aquele local ali, que seria para a adoração e a leitura dos textos sagrados. E Nicodemos, amados irmãos, era um destes homens. Era alguém que detinha todo o conhecimento das leis de Deus. Mas além de ser um fariseu, ele também era membro do Supremo Tribunal Judaico, chamado de Sinédrio. Nicodemos era um homem religioso e detinha todo o conhecimento judaico de sua época. Era um homem versado em todo o conhecimento de sua religião e de toda a lei que regia o sistema judaico e os judeus em si. Ele era alguém que era um referencial de fé para as demais pessoas. Ele era alguém que simbolizava um exemplo a ser seguido por onde ele passava. Ele era alguém que representava uma pessoa, vamos dizer assim, de maneira perfeita, que cumpria a lei e os mandamentos de Deus. Mas, amados irmãos, quando nós vamos nos aprofundar nessa leitura, fica claro e evidente que Nicodemos não se sentia salvo. Um homem que obedecia às leis, um homem que seguia todos os dogmas religiosos de sua época, um homem que respeitava a lei em todos os seus aspectos, não sentia a salvação, a certeza da salvação no seu coração. É tanto que ele vai procurar a Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, agora, imagino eu que ele começa agora a cruzar todas as informações que ele tinha. Ele agora começa a pegar todas as profecias que apontavam para o Filho de Deus que haveria de vir. Ele agora começa a ler as passagens do profeta Isaías.
E agora ele começa a fazer um cruzamento com tudo que ele via falar, com tudo que ele ouvia falar de Jesus. E ele agora começa a observar que existe uma alta probabilidade daquele homem ser o enviado de Deus. Ele agora vê uma alta probabilidade de Jesus Cristo ser o homem da qual os profetas falavam. Nicodemos era um homem que estava extremamente preso ao seu contexto religioso. Ele não tinha a capacidade de perdoar alguém que tivesse cometido algum erro. Mas por estar preso em sua crença religiosa, ele era capaz de sentenciar uma pessoa à morte por um desvio de conduta que houvesse por acaso cometido. Esse era o homem Nicodemos. Um homem extremamente religioso. E quantos Nicodemos existem em nossos dias? Pessoas que dizem, olha, eu nasci nessa lei e nessa lei eu vou morrer. Essa foi a lei que foi ensinada para os meus pais, os meus avós seguiram nessa lei e eu preciso também seguir desta maneira. Mas Jesus Cristo veio para quebrar a lei. Jesus Cristo veio para quebrar esses dogmas religiosos. Porque Jesus não deseja que você venha seguir lei ou dogmas religiosos, mas Ele deseja que você venha servi-lo de maneira real e verdadeira. Ele deseja que você abra o seu coração e se entregue a Ele de corpo e alma. Não simplesmente dizendo com os lábios, eu amo a Deus, eu sigo a Deus, eu obedeço a Jesus, mas não passar ali de uma expressão labial, de não refletir algo que na verdade está impregnado no seu coração. Jesus Cristo almeja um contato real com o ser humano. O que ele almeja é uma verdadeira mudança de vida. É não fazer boas obras porque é uma pessoa religiosa, mas fazer boas obras porque o amor de Deus, porque o amor de Cristo está impregnado na sua existência. Porque todos nós somos tendenciosos a fazer o que é mal. Desde o momento que o homem pecou, a inclinação do seu coração tornou-se a ser mal. O texto sagrado diz que as pessoas os pré-diluvianos, viviam de uma maneira que o seu pensamento, todo o pensamento do seu coração era somente mal continuamente. Após o pecado, agora o ser humano cria esta inclinação para aquilo que o afasta de Deus. E ele tenta, por intermédio da religião, aliviar esta carga. Por intermédio da religião, aliviar a culpa de seus erros e de seus fracassos e de seus pecados. Busca agora seguir alguns dogmas religiosos que sejam, vamos dizer assim, cabíveis para a sua vida, algo que não venha assim incomodar muito o seu modo de viver. Não, vou seguir este dogma aqui, vou seguir este, vou para a igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana. Quando sai da igreja, tenta ali aliviar a sua consciência. Mas o que Jesus Cristo quer dar para você, meu amigo, é algo que excede o entendimento humano. É algo agora que vai trazer para você uma liberdade verdadeira. Jesus quer trazer para você não somente a cura para a sua enfermidade física. Ele não quer trazer para você somente a resolução de seu problema material, do seu problema emocional. Mas Ele quer levar para você a cura da sua alma. O perdão de seus pecados que em nenhum outro se encontra. Somente em Jesus Cristo existe perdão de pecados. E Jesus Cristo agora vem para quebrar todos aqueles dogmas religiosos. A religião dizia, olha, aquele homem é leproso, ninguém pode encostar nele, ele é um impuro. Ele está sendo castigado por Deus por alguma coisa que ele fez. Aí agora chega Jesus e fica parado, esperando o leproso. Chega, prostra-se aos pés de Jesus e diz, se tu queres, pode limpar-me. E Jesus Cristo olha com um olhar de amor, pega aquele homem pela mão e diz, quero, seja limpo.
Jesus agora chega e começa a quebrar todos os dogmas religiosos da época. Tem uma mulher com fluxo de sangue, tinha que ficar afastada da cidade, não podia tocar em ninguém. Ela chega, toca na orla de Jesus, e de Jesus agora sai virtude, e aquela mulher alcança a cura da sua enfermidade. Mas Jesus Cristo não queria que aquela mulher simplesmente tocasse a orla do seu vestido. Jesus Cristo agora procura e diz: quem me tocou? É lógico que Jesus sabia quem havia tocado ele, mas ele queria falar com aquela mulher. Ele queria ter um contato mais próximo com aquela mulher. Ele queria fazer o que a religião da época não fazia. Ele queria trazer para aquela mulher, algo que a religião da época não era capaz de dar para ela. Novamente a sensação de ter valor. Ela estava sendo extremamente desvalorizada. Ela era afastada da sociedade, considerada impura. As pessoas evitavam chegar perto daquela mulher. Mas agora Jesus Cristo chega e pergunta: quem me tocou? E Jesus agora chega e começa a conversar com aquela mulher, ali quebrando mais um dogma religioso da época. Uma mulher agora encontrava-se também encurvada em um dia de sábado, lá no registro de Lucas, no capítulo 13. E Jesus Cristo agora chega e cura aquela mulher. E agora começa aquele alvoroço. Não, mas você curou no dia de sábado, não pode. É o dia sagrado. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz: vocês são muito hipócritas. Vocês agora falam porque eu estou aqui efetuando um benefício para uma filha de Deus que estava há muitos anos encurvada. Mas se um animal de vocês, por um acaso, vier a cair num buraco, vocês vão e fazem todos os esforços, não importa se é dia de sábado, vocês agora vão e fazem todos os esforços agora para trazer aquele animal. Mas quando trata-se de um ser humano, vocês agora querem dizer que eu não posso curar no sábado? Era uma religião que escravizava as pessoas e que, infelizmente, não traziam o que as pessoas precisavam. Era exatamente isso. Era exatamente nesse contexto na qual Jesus e Nicodemos se encontram. Nicodemos agora pensa: eu preciso falar com esse tal de Jesus. Eu preciso falar com ele, para que eu possa ter certeza que esse verdadeiramente é o que as profecias estão falando. E imagino eu agora, chega a informação até Nicodemos: olha, Nicodemos, Jesus está em Jerusalém. Ele veio participar da festividade da Páscoa. Nicodemos agora pensa: essa é a minha oportunidade de conversar com ele. Nicodemos pensa: eu não posso perder essa oportunidade. Imagino eu agora no outro dia, Nicodemos acordando para mais um dia de trabalho, tomando aquele belo café da manhã, e ele vai trabalhar, mas nesse dia as pessoas agora começam a ver que Nicodemos está diferente. Nicodemos, você está muito calado. Nós estamos aqui em uma reunião extraordinária, porque o homem que chamam de mestre, aquele que chamam de aquele Jesus, que as pessoas estão seguindo, está aqui em Jerusalém. E nós precisamos traçar alguma coisa para impedir que esse homem continue a divulgar os seus ensinamentos. Nicodemos, você sempre é uma pessoa que está sempre ativa aqui, dando opinião, expressando os seus pontos de vista. Mas Nicodemos naquele dia, ele estava muito pensativo. Nicodemos agora vai para casa, passar o seu horário de almoço e volta para o trabalho, mas parece que a hora não passa. Nicodemos ansioso agora para falar com Jesus, mas parece que a hora não passa. Até que fim chega o final de seu expediente. E Nicodemos agora vai para casa, faz aquela bela refeição, e diz para sua esposa: olha, hoje à noite eu vou sair. Eu preciso me encontrar com esse tal de Jesus hoje. Nicodemos agora veste a melhor roupa que ele tinha, coloca o melhor perfume, escolhe o melhor sapato que ele tem, e agora vai de encontro a Jesus. Ele agora vai conversar com Jesus.
Mas observe a maneira como Nicodemos chega até Jesus. Ele chega logo elogiando a Jesus. Ele diz: olha, mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais e maravilhas que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus Cristo sabia o que Nicodemos tinha ido fazer lá. Quando Nicodemos agora tece para Jesus esses elogios, Jesus agora vai direto ao ponto e diz: olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Nicodemos ainda não tinha feito nenhum tipo de indagação, ele começou simplesmente a elogiar Jesus. Mas Jesus já vai direto ao ponto. Diz: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Jesus sabia o que Nicodemos tinha ido fazer lá. Jesus sabia que Nicodemos estava indo buscar algo que ele não estava encontrando em sua religião. Mas Nicodemos agora se espanta, na verdade, com essa afirmação de Jesus e pergunta: como pode um homem já sendo velho voltar a nascer? Porventura ele vai voltar agora para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus agora vai tentar explicar para ele de uma maneira mais clara. Diz: olha, Nicodemos, não é desse nascimento físico que eu estou falando. Entenda que eu estou falando daquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Jesus agora estava falando para Nicodemos algo chamado de regeneração, por intermédio do Espírito Santo, e o renascimento por intermédio do batismo. Isso ia de encontro a tudo que Nicodemos acreditava em sua religião, onde tudo estava ligado às obras e à obediência às ordenanças da lei. E Nicodemos agora tenta se esquivar do que Jesus havia falado. Nicodemos agora não queria concordar com o que Jesus havia dito. E mais uma vez ele indaga Jesus e diz: como pode ser isso? Aí Jesus agora vai lá no orgulho de Nicodemos. Imagina agora Jesus fazendo aquele ar de ironia e dizendo assim: Nicodemos, você é mestre em Israel, você é um doutor da lei, você é um homem versado em todo o conhecimento, e você não consegue entender algo tão simples como esse que eu estou querendo dizer aqui para você? Como um homem tão entendido como você não consegue abrir a sua mente para algo tão simples? Para alcançar a paz que você busca, para você alcançar a paz de Deus, basta tão somente você acreditar no novo nascimento. Não é algo físico, mas é algo que vem de Deus para as pessoas. Não precisa de nada extraordinário não, Nicodemos. Não precisa você voltar para o ventre da sua mãe e nascer, não. De forma alguma. É simplesmente por intermédio da crença em Jesus. E para dar esse exemplo, Jesus vai lá no versículo 14 e diz: olha, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando os israelitas agora estavam no deserto e falaram contra Moisés e falaram contra Deus, Deus agora envia uma praga de serpente para castigar os israelitas por sua rebeldia. Deus envia serpentes venenosas agora para que matasse o povo. E Deus agora, pela sua infinita misericórdia, Deus pede misericórdia, o povo chega, pede perdão a Moisés, pede perdão a Deus. Deus diz: vai, Moisés, vai, constrói uma serpente de bronze e coloca no meio do arraial, para que todos aqueles que olharem para a serpente não irão morrer. Olha como Jesus está dizendo, era simplesmente crença. Eles não precisariam tocar na serpente, eles não precisariam fazer nada de extraordinário. Bastava tão somente eles olharem para a serpente que nenhum mal iria acontecer com eles. Era justamente o que Jesus Cristo estava querendo dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, não precisa de nada extraordinário não. É simplesmente acreditar. É simplesmente ter esperança, é simplesmente ter fé que isto é a verdade. Somente Jesus Cristo, só basta acreditar nele. Só basta fazer o que está escrito na Escritura Sagrada.
Somente isso. Não é nada, não é preciso nada extraordinário para você alcançar a salvação, meu caro ouvinte. E no versículo 8, ele diz, olha, o vento sopra onde quer, você escuta a sua voz, mas não pode dizer para onde vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Ele está dizendo, olha, Nicodemos, o novo nascimento é algo que é dado por Deus. É o vento você não consegue controlar. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas está sendo regido por Deus. O novo nascimento é isso, você acredita. E agora o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida e gerar em você um novo nascimento, e gerar em você uma nova criatura, uma nova pessoa. Era isso que Jesus Cristo estava querendo dizer. E meus amados irmãos, eu gostaria que vocês ficassem com essa reflexão nesta noite. O horário nos impede de prosseguir, mas não se esqueça, para você alcançar a salvação, meu amigo, não precisa de nada extraordinário, nada. Basta tão somente você ter fé no seu coração e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quando estou chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar com sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São como sussurros no céu quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo.